Olá, tudo bem? O meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e hoje eu me dou o direito, a alegria, o prazer, o desfrute de começar um processo de um conjunto de vídeos, uma coleção de vídeos, de aulas especializadas sobre prevenção de recaída. A prevenção de recaída é o suprassumo, é o pináculo do processo de recuperação. Qualquer processo de recuperação de dependência química, lembrando que eu vou falar de dependência química, e a gente tem que entender os conceitos de prevenção de recaída. O pico do Everest de um bom processo de recuperação ele está relacionado especificamente a uma ótima abordagem de prevenção e de recaída. Porque não adianta um bom trabalho de conscientização e motivação ser feito sem que um bom trabalho de prevenção e de recaída seja realizado. Então a abordagem ela vai depender 90% da prevenção de recaída. Dentro desse contexto de prevenção, a gente precisa entender algumas questões aqui na minha aula, né? Nessa aula que eu montei com muito carinho, muita dedicação, para que todos que tiverem acesso a essas aulas entendam de verdade, definitivamente, o que é um processo de prevenção de recaída. A prevenção é uma forma de evitarmos que algo aconteça, ou seja, chegar antes para precaver algum dano. É o ato de prever, de antecipar atitudes, evitando que algo de ruim se faça real. Quantos de nós já passamos por isso? Por exemplo, se eu tivesse feito antes daquela maneira, talvez isso não teria ou não tivesse acontecido. Então a prevenção pode ser também colocado como uma previsão, como uma precaução. E para que a gente consiga evitar um acontecimento trágico no processo de recuperação, a gente precisa prever as situações. A gente precisa prever os riscos. Quais são os riscos que uma pessoa corre dentro de um processo de recuperação? Quais os riscos de recair que essa pessoa corre? O que é um fator de risco para essa pessoa? Cada tema que eu estou fazendo nessa introdução à prevenção de recaída, eu vou criar uma aula. Então, fatores de risco e fatores de proteção, crenças facilitadoras e de permissão, expectativa de resultado positivo no uso da substância. Então, cada um desses temas, autoeficácia, serão abordados em vídeos, em aulas separadas. Então acompanhe, siga esse canal para que você receba todas as informações que eu tenho para te passar. Você vai aprender o que é o conceito de droga. Qual o conceito de droga? Existem conceitos. Qualquer substância que é introduzida no organismo altera a função do mesmo. Droga vem do holandês drug, que significa folha seca. Droga, qualquer substância que altera a sua psique. Ok, então a gente tem diversos conceitos que, com calma, com didática, a gente vai estudar e entender. A Organização Mundial de Saúde entende que o conceito de drogas são substâncias usadas pelas pessoas que alteram o grau de consciência, mudando, modificando sensações, percepções e emoções. Para a OMS, droga é qualquer substância que, não sendo produzida pelo organismo, tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então essa é a descrição que a Organização Mundial de Saúde dá para drogas. Qualquer substância que altere o funcionamento do seu corpo pode ser considerada droga. Então isso é uma outra aula que nós teremos bem detalhadamente. Conceitos de droga, classificação de drogas.
As drogas, elas são classificadas. As drogas são classificadas como drogas depressoras da atividade mental, como estimulantes da atividade mental e perturbadoras da atividade mental. Então isso será abordado em uma outra aula também. Nós falaremos somente sobre os conceitos de drogas, o conceito de drogas. A terceira aula, drogas depressoras da atividade mental. A gente vai ter uma aula onde nós falaremos das drogas depressoras da atividade mental. Qual seria, por um exemplo de droga depressora? Álcool. Ela deprime a atividade do sistema nervoso central. O álcool ele atua especificamente no tronco encefálico, que é uma área do cérebro responsável pela respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Então, por esse motivo, que muitos alcoolistas morrem de parada cardiorrespiratória, perdem suas vidas, e o mecanismo da morte é a parada cardiorrespiratória. Então, nós teremos uma aula onde nós falaremos especificamente sobre as drogas depressoras da atividade mental, do álcool especificamente. Nós teremos uma aula específica sobre o álcool, o teor, o alto índice de ingestão, a média ingestão, a baixa ingestão, o que cada uma delas causa, de que forma o álcool afeta o seu organismo. O álcool ele não afeta, não é que ele não afeta, é que as pessoas falam muito sobre a questão do álcool no fígado, mas na verdade o álcool ele afeta grandiosamente o cérebro. O cérebro ele é extremamente afetado pelo álcool. Então nós teremos uma aula específica sobre o álcool, nós falaremos sobre tolerância, nós falaremos sobre síndrome de abstinência, nós teremos outra aula que nós falaremos sobre os barbitúricos, os benzodiazepínicos. Nós sabemos que hoje no mundo, por exemplo, nós temos milhões de usuários de benzodiazepínicos, indivíduos que tomam Rivotril como se fosse House, pessoas que tomam nitrazepam, lorazepam, diazepam, que nem bala, né? Que nem, enfim, água. Nós teremos uma aula específica sobre os opioides, os opiáceos, como por exemplo, morfina, heroína, codeína. Codeína que é um xarope antitulsígeno que tem sido muito utilizado, misturado com outras substâncias, e tem causado, na atualidade, né, as drogas nessa sociedade moderna, a codeína está fazendo um papel muito nocivo, principalmente na juventude. Falaremos também sobre solventes e inalantes, cola de sapateiro, éter, benzina, thinner, que são substâncias muito perigosas. Nós teremos uma outra aula, né, onde você vai conhecer as drogas e você vai receber a explicação das consequências do uso das drogas. Quais consequências reais que as drogas me causam? Em quanto tempo eu tenho consequência com drogas? Então assim, é necessário você entender o que eu estou falando aqui, para você saber o que você vai aprender nesse curso. Lembrando que a ideia aqui é apresentar para vocês o maior curso de prevenção de recaída do nosso Brasil. Não é um curso qualquer. Esse curso foi feito com muito carinho, com muito zelo e muito estudo. Para você ter uma ideia, são mais de 300 slides, tá? Então a gente vai ter muitas aulas e no final teremos apostilas também, que vai ser bem legal, você vai aprender muita coisa. A gente vai conhecer as drogas estimulantes da atividade mental, as anfetaminas, por exemplo. O que são as anfetaminas? Onde elas estão? Por exemplo, as medicações para emagrecer têm anfetaminas. As anfetaminas elas diminuem sono, apetite, elas aumentam a disposição, o que contribui demais para o indivíduo perder peso. Estudaremos muito sobre cocaína também, que é uma das drogas mais utilizadas do mundo. A cocaína é uma das substâncias mais utilizadas no mundo todo.
Falaremos sobre as drogas perturbadoras da atividade mental, como a maconha, por exemplo. Lembrando que a maconha não é uma droga benigna, ao contrário do que algumas pessoas tentam ensinar por aí. Eu ensino uma outra questão. O que eu ensino a maconha é uma droga menos maligna, mas não uma droga benigna. Por quê? Porque a maconha ela pode causar delírios, alucinações, principalmente por causa da presença do tetrahidrocannabinol, que é uma substância psicotizante. Com certeza, nós falaremos juntamente com a maconha, nós falaremos também dos declínios cognitivos que os indivíduos podem apresentar devido ao uso de maconha. E também nós falaremos do uso de maconha em adolescentes, os grupos de risco, pessoas que já têm uma predisposição a psicopatologias. Então a gente vai estudar bastante. Esteja preparado para você seguir cada uma das aulas. Lembrando que teremos aulas de 40 minutos, de 1 hora, teremos aulas de 25 minutos, aulas de 30 minutos, a gente vai variando, mas é necessário que você assista todas as aulas, porque aqui você vai aprender não só se você é dependente ou se você é profissional da área, você vai ter um grande acréscimo na sua recuperação, se você for um dependente, e na aplicação do plano, do projeto de prevenção de recaída. Você vai aprender, eu vou te ensinar a aplicar a prevenção de recaída com os seus pacientes, caso você seja psiquiatra, psicólogo, terapeuta, o que for. Aqui você vai ter um processo de especialização em prevenção de recaída. Eu vou passar para você também um dos livros o livro mais incrível de prevenção de recaída, que é do Donovan e do Marlatt, que é um livro muito difícil de ser achado. Se você achar, depois eu vou colocar, eu vou mostrar o livro. Se você achar, você vai achar ele usado, né? Você não acha novo, é muito difícil, porque já virou praticamente assim, uma relíquia. Então quem tem não vende, mas é um livro incrível. São os dois profissionais, os principais profissionais. Tiveram outros, vários, né, que trabalharam a prevenção de recaída, mas esses dois, o Donovan e o Marlatt, eles tiveram um papel crucial no processo, na abordagem da prevenção de recaída. Então nós falaremos dos efeitos psíquicos agudos, nós falaremos dos efeitos psíquicos crônicos da maconha, nós falaremos dos alucinógenos primários, nós falaremos dos alucinógenos secundários, nós falaremos da dietilamida do ácido lisérgico, o famoso LSD, que é a dietilamida do ácido lisérgico, substância alucinógena, sintética. Os efeitos são cruéis, como distorções perceptivas, perda de capacidade de distinguir as cores, tonturas, delírios e alucinações, delírios persecutórios, alucinações em todos os aspectos, visual, auditivo, olfativo, gustativa, tátil, né? Então, não sei se a gente vai aprender o que é a alucinação. A alucinação, ela sempre vai se relacionar com a alteração de algum dos nossos 5 sentidos. Tá? Delírio já é uma alteração na percepção da realidade. Então o indivíduo ele tem um distanciamento da realidade por causa de alterações cerebrais, que a gente também vai falar. A gente vai falar do êxtase, a gente vai falar dos anticolinérgicos, que são substâncias provenientes de plantas ou sintetizadas em laboratório que têm a capacidade de bloquear as ações da acetilcolina, que é um neurotransmissor que é encontrado no nosso sistema nervoso central e periférico, e causa alucinações e delírios. Então a gente também vai estudar sobre isso. Então você vai precisar de um belo caderno ou de um belo tablet. Se você é como eu, que não dispensa uma bela caneta e um belo cadernão, você vai precisar de um para você poder fazer as suas anotações, para você poder ter tudo isso guardadinho, ou um belo notebook para você gravar aí tudo, ou salvar as aulas
e guardar para você e assistir sempre que você achar necessário. Os efeitos somáticos dos alucinógenos a gente vai falar. A gente vai falar na terceira grande aula, uma grande aula agora, a gente vai falar sobre experimentação, uso, abuso e dependência química. É muito difícil para algumas pessoas entenderem que existe uma diferença entre a experimentação, entre o uso, o abuso e a dependência química. Muitos indivíduos entendem que o uso é a mesma coisa que o abuso e o abuso é a mesma coisa que a dependência química, e não é. Quando a gente fala de uso, a gente está falando de um padrão, de um tipo de relação com a substância. Quando a gente fala de abuso, a gente está falando de outro padrão de relação com a substância. E quando a gente fala de dependência química, a gente quebra em 3 partes. Tem a dependência química grau 1, grau 2 e grau 3. E nós falaremos cada uma delas. Então, o que nós falaremos? Nós falaremos principalmente sobre o conceito de síndrome de dependência alcoólica, nós falaremos sobre estreitamento de repertório, nós falaremos sobre saliência de comportamento de busca por álcool ou por drogas, nós falaremos de uso de substâncias, falando da recaída, né? Uso de substâncias para alívio dos sintomas da abstinência. Então, muitas vezes o indivíduo ele recai ou ele viola a sua sobriedade por causa do mal-estar que a falta da droga está trazendo para ele. Nós teremos, então, uma aula sobre o desenvolvimento da tolerância ao álcool. Vai contando aí as aulas. E nós teremos uma aula sobre sintomas repetidos de abstinência. Tem muitas pessoas que vão ensinar assim para você. Com 15 dias, de 15 a 30 dias você tem síndrome de abstinência, que pode ser perigoso, tem que gerenciar, e depois de 30 dias entra um processo que nós chamamos tecnicamente de extinção dos sintomas, onde os sintomas vão se declinando e o indivíduo ele não apresenta mais riscos de síndrome de abstinência, né? Coma, convulsões e outros vários fatores que são sim preocupantes, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que cada indivíduo vai ter um tipo de abstinência, um grau de abstinência, dependendo também da sua relação com a substância. O indivíduo ele pode ser dependente químico, mas ele pode não apresentar síndrome de abstinência. É muito importante você entender, e você vai entender ao longo desse curso, que a síndrome de abstinência ela é muito teórica, né? As pessoas elas tendem a catastrofizar a síndrome de abstinência, mas ela é mais teórica do que prática. Na prática, ela não ocorre tanto quanto as pessoas falam por aí, né? Não é esse bicho de 7 cabeças todo. Como eu falei agora, a gente vai falar sobre padrões de consumo de droga. Dependendo do padrão, a gente vai entender que tipo de abstinência a gente pode ter que gerenciar. Nós, profissionais, o que eu posso esperar? Eu estudo o padrão do consumo desse indivíduo, num gerenciamento de caso, para já saber o que provavelmente vai vir. Então, esse paciente será assistido por uma equipe de médico, com enfermeiros, e técnicos de enfermagem, e isso será gerenciado junto com o psiquiatra, com o terapeuta e com a psicóloga, né? Então a gente vai entender os padrões de consumo, né? Tem indivíduo que usa quando tem dinheiro, tem indivíduo que usa no pagamento e no vale, tem indivíduo que usa todos os dias e volta para casa, trabalha e tem suas responsabilidades. Tem indivíduo que tem um padrão de uso compulsivo e obsessivo ao ponto de se prostituir, roubar e até matar pessoas para conseguir as drogas. Tem indivíduo que só usa de final de semana. Isso pode ser um problema? Sim, pode ser um problema. Porque a tendência é que, devido ao potencial dependógeno de cada droga, esse indivíduo venha apresentar tolerância e a necessidade de ir aumentando a quantidade de substâncias ingeridas e, consequentemente, ele vai diminuindo o tempo de uso de um uso ao outro. E aí a gente vai entender o uso social, o usuário problemático
e o dependente químico. Talvez você nunca tenha escutado falar nesse padrão de usuário problemático, né? O que é o usuário problemático? É aquele indivíduo que faz uso 2, 3 vezes no ano, mas quando ele usa, ele causa problemas terríveis, ele vai até para a prisão. Ele capota um carro, muitas vezes ele causa um acidente fatal, ou ele se expõe a muitas brigas, situações de altíssimo risco. Esse é um usuário problema. Ele é uma pessoa que não tem dependência, porque ele não atende os critérios diagnósticos, ele não tem compulsão e obsessão, ele não tem síndrome de abstinência, tolerância, então ele não atende aos critérios de dependência química, mas ele atende aos critérios de usuário problemático. Então esse indivíduo ele precisa passar por uma abordagem onde ele seja muito orientado, muito conscientizado, onde ele pode chegar. E lembrando que esses usos, tanto o uso social, que também é um dos padrões que nós vamos estudar, entender que existe o uso social. Por mais que seja difícil para os dependentes em recuperação, por exemplo, entender que eu sou um ser humano que tem uma doença que está estacionada há 20 anos, graças a Deus, mas eu não posso me dar o desfrute de fazer um uso de álcool social ou de qualquer droga, não tem como. Porque eu tenho padrões que me impedem. Quais são esses padrões? Compulsão e obsessão. Então, eu sou um indivíduo que se eu começar eu não paro mais. Mas o uso social ele existe. Não é porque eu não sei fazer esse uso que esse uso não exista. Esse uso existe. E a maioria dos indivíduos sabem fazer esse uso. Não são a maioria das pessoas que estão internadas, ou que estão em tratamento, ou que têm um grave problema com o alcoolismo. Não. É a minoria das pessoas que têm problema com álcool. Para você ter uma ideia, no Brasil 100 milhões de pessoas bebem. E não existem 100 milhões de pessoas internadas e nem com problema de alcoolismo. São usuários sociais, bebedores sociais. E aí a gente vai falar sobre o dependente químico grau 1. O que um dependente químico grau 1 faz? Ele se arrisca de que forma? Ele se submete ao quê? Quais as circunstâncias que ele faz uso? Nós estudaremos, e isso é muito... talvez seja uma das aulas mais chatas que a gente vai ter. Comparação entre os critérios para dependência entre o DSM-5 e o CID-10. O que é dependência para o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, e o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. São dois manuais que definem o que é cada patologia, como cada um enxerga. O CID-10 tem uma visão do que é dependência e o DSM-5 tem uma visão do que é dependência. Por exemplo, no DSM-5 a gente vai ver dependência como um padrão mal adaptativo de uso, levando a prejuízo ou a sofrimentos clinicamente significativos, manifestados por 3 ou mais dos seguintes critérios: tolerância, abstinência, substância frequentemente consumida em maiores quantidades, desejo persistente, muito tempo é gasto na obtenção e consumo, abandono de importantes atividades, o uso continua, apesar de consequências apesar de consciência de se ter um problema, ocorre a qualquer momento no mesmo período de 12 meses. Então isso aqui é só um resumo do que a gente vai estudar. Então essa é a visão, a gente vai utilizar a ótica do DSM-5, ok? O DSM-5, é esse livrinho aqui, ó, azulzinho aqui, ó. Tá? Essa é a ótica que a gente vai ter. O CID-10 é legal? É importante também, mas o DSM-5 ele é mais relevante. Por isso que nós vamos utilizar no nosso curso de prevenção de recaída esse manual. O CID-10 ele faz uma outra descrição. Ele fala o seguinte: CID-10, dependência, 3 ou mais das seguintes manifestações para caracterizar a dependência química, certo? Forte desejo ou senso de compulsão, comprometimento da capacidade de controle, controle do início e hora de parar,
estado fisiológico de abstinência, uso de outras drogas similares para aliviar sintomas, evidência de tolerância aos efeitos, preocupação com o uso persistente, ocorre conjuntamente por pelo menos um mês ou, se persistirem, por períodos menores que um mês. Deve ter ocorrido juntas de forma repetida em um período de 12 meses. Então você percebe que é diferente. Quando a gente vai observar, eu vou explicar muito sobre isso também, a gente vai entender uso na vida, uso no último ano e uso no último mês. Esse é o primeiro critério que a gente tem que avaliar. Como que é o uso na vida? Você tem 40 anos. Como que foi o seu uso de droga nos 40 anos? Foi irrelevante. Experimentei, não gostei. E raramente, uma vez a cada 3 anos, eu tomo um vinho ou um champanhe na virada do ano. Uso no último ano. Bebi uma vez no ano passado. Uso no último mês. Quando o uso no último mês, a gente detecta um uso mais intenso, aí a gente tem uma preocupação maior e existe uma maior possibilidade do desenvolvimento da dependência química. Agora a gente vai entender numa quarta aula sinalizações aos pais de usuários. Agora é para você codependente, pai, mãe, esposa, você que é codependente. Na aula eu coloquei pais, deveria ter mudado, mas vai ficar assim, mas serve para todos. Efeitos, alterações e problemas causados por drogas, O que isso acontece? O que acontece? Quais são as mudanças significativas que ocorrem, que essa doença, chamada dependência química, causa no comportamento, no organismo do indivíduo? O que cada droga faz, quais as mudanças comportamentais, pensamentos, a atividade cognitiva afetada, de que forma esse indivíduo é modificado pela substância. Então a gente vai entender isso aí, a gente vai entender também a tolerância, a síndrome de abstinência. Como eu falei agora há pouco, a síndrome de abstinência é algo extremamente teórico, tá? Mas a gente vai entender tudo isso um pouco. E aqui pra gente não vai finalizar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Esse é o primeiro vídeo da introdução, tá? Então esse aqui esse é um dos slides, é o slide número 43, até aqui são 43 aulas que nós teremos. E depois a gente vai continuar as próximas aulas, são 300 aulas, tá? Então quando você adquirir o curso, você vai adquirir um curso de 300 aulas, onde a gente vai falar principalmente, aqui a gente vai parar nos problemas sociais. E eu gostaria que você ficasse bem atento agora na questão dos padrões de uso. Existem padrões de uso, e isso é muito importante que você fique bem ciente em relação a isso. Quando você tiver um ente querido, quando você tiver um familiar, não importa o grau de parentesco, você tem que prestar atenção no tipo de uso que esse indivíduo faz, tá? É uso, é abuso, é dependência, bebe até entrar em coma alcoólico, fica agressivo quando bebe, chora, fica melancólico, fica falante, vai dormir, bebe e fica vários dias sem se alimentar. Como que é essa relação? Então, na prevenção de recaída, o que eu quero de vocês, em primeiro lugar, é que vocês entendam o seguinte: eu tenho que observar como é o meu relacionamento com a substância que eu tenho problema. Tudo bem, vamos imaginar que você tenha problema com a substância, você já sabe. Mas mesmo com problema, como é essa relação? Eu estou deixando de ir trabalhar para beber, para usar droga, eu estou deixando de tomar banho por causa de droga, eu estou violando a minha higiene pessoal, eu estou mentindo, eu estou manipulando as pessoas para conseguir dinheiro, eu cheguei a furtar, eu cheguei a me prostituir para conseguir drogas, eu estou deixando os meus filhos de canto para me drogar. Então é necessário você entender o que você está excluindo da sua vida para dar mais atenção ao uso da substância. É muito importante que você tenha essa percepção. Então não adianta, nós vemos infelizmente pessoas falando que
Não existe, tipo, uso é uso. Não, não é. Uso não é uso. Uso é uma coisa, abuso é outra coisa, e dependência é outra coisa. Todas merecem uma abordagem? Sim. Mas as abordagens são distintas. Uma pessoa que usa, você não vai falar para ela parar. Você vai conscientizá-la dos riscos que ela corre. O uso pode se tornar um abuso, e esse abuso pode se tornar uma dependência. Então você vai ofertar para uma pessoa que usa socialmente psicoeducação, informações sobre aquele comportamento, de que forma aquele comportamento pode te prejudicar, de que forma aquele comportamento pode tirar a sua vida. Você vai conscientizar. Mas o dependente, eu não vou nem falar do abusador agora, mas o dependente, o abusador ele pode usar em um episódio e morrer. Né? Porque é um uso muito intenso, o indivíduo usa, bebe, usa cocaína com álcool, tem coma, entra em coma e morre. Mesmo fazendo uso uma vez por ano. Isso é mais perigoso do que o indivíduo que usa todos os dias. Por quê? Porque o indivíduo que usa todos os dias, o corpo já está, o organismo já se equilibrou em funcionar com a presença daquela substância. O abusador não. O abusador ele está muitos meses sem usar e de repente ele dá um choque no organismo dele com álcool, cocaína, com crack, com lança-perfume, cola de sapateiro, o que for, maconha. Embora não exista morte, não existe na literatura, mundialmente falando, não existe morte por uso de maconha. Mas existem graves declínios, danos cognitivos ocasionados pela maconha em associação com indivíduos que já têm uma predisposição a problemas psicóticos, a problemas mentais, como esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de humor e de personalidade. Isso acaba sendo um pouco mais grave para essas pessoas. Mas entender que existe diferença entre as relações com as drogas é extremamente importante para que você consiga se tornar uma pessoa informada. Por exemplo, aquele tiozinho lá do sertão, não sei da onde, que tem 92 anos, há 82 anos, ele toma todo dia antes do almoço, antes da janta, ele toma um shotzinho de pinga dele. Ele tem problema com álcool? Aí a gente precisa ter claridade mental, né? A gente precisa ter bom siso. Então, você fala assim, poxa, eu vou falar o que para um senhor desse? Com 90 anos eu vou falar para ele parar de beber, eu vou internar ele. Né? Aquele indivíduo que se aposentou, que trabalhou sei lá quantos anos, está ganhando grana pra caramba e agora não pode tomar uma bebida, né? Isso acaba sendo bem complicado. Então eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês e que dessa forma a gente consiga entender a prevenção de recaída. Tudo que eu estou falando aqui é prevenção de recaída, porque todo o processo de desenvolvimento de modo de vida, de qualidade de vida, está relacionado à prevenção de recaída, aos seus interesses, aos seus desinteresses, às suas prioridades, aos seus amores. Então, o processo que você vai aprender comigo é um processo de prevenção de recaída ímpar, onde você não vai aprender em nenhum outro lugar, com nenhum outro profissional. Meu nome é Sérgio Mendonça, seja extremamente bem-vindo no meu canal e eu espero você aqui em todas as aulas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.